Galera, aqui é o Caio Rezende com o seu primeiro vídeo para o canal Evangelista dos Gentios, e nós estaremos trabalhando aí esses dias, gravando vídeos e desenvolvendo esse canal com a finalidade de lançar muita luz e muitas revelações aí nos seus estudos bíblicos e lançar luz nas leituras, nas passagens bíblicas. Como primeiro vídeo, eu escolhi para a abertura um tema que ele volta muitas vezes, ele retorna sempre, né? Mas nós nunca vemos ninguém, nunca dá uma explicação plausível, algo palpável, seja quando fala dele, outros canais falam dele como mitologia, outros ainda falam dele como assunto bíblico, mas no fundo, por que não dizer ninguém, para não dizer poucos? Mas praticamente ninguém dá um respaldo plausível, algo palpável, ainda que seja no campo dos abstratos, no campo da revelação, que é o Leviatã, o monstro marinho, mais propriamente revelado no livro de Jó, no capítulo 41. E eu diria para vocês, sem conhecer muita escatologia, sem ter um conhecimento profundo de escatologia, mas não um conhecimento de leitura, que estudei o livro de Daniel, estudei o livro de Apocalipse, eu conheço capítulo por capítulo. Não, um estudo expositivo, um estudo homilético, um estudo hermenêutico, um estudo interpretativo, porque a Bíblia interpreta a Bíblia. E fique no canal aí conosco, vá até o final, assista esse vídeo, se gostar, deixe o seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com as outras redes sociais, e nós estaremos fazendo outros vídeos a respeito desse mesmo assunto, à medida que os comentários forem nos questionando a respeito de algumas arestas que ficarão, porque esse assunto é muito profundo. Mas eu tenho certeza que esse primeiro parecer aqui, ele já vai te elucidar, te lançar muita luz a respeito o que é o Leviatã, a verdade sobre o Leviatã, o que vem a ser esse ser revelado no livro de Jó, a maior revelação dele, né? Se bem que ele tem outras pequenas passagens que o cita na própria Bíblia. Não vou entrar aqui na parte mitológica, não vou entrar aqui no livro do filósofo Thomas Hobbes, o filósofo das utopias, não vou entrar aqui na questão do filme lançado há poucos anos atrás aí, que leva o nome Leviatã, que envolve política, religião e capitalismo. E vou me deter primeiramente na questão bíblica, unicamente na revelação bíblica, na exposição do texto bíblico. E como o livro do Jó, todo ele sofre isso, todo mundo lê o livro do Jó, os primeiros capítulos, ele entra na prova e ninguém lê mais nada. No máximo que as pessoas chegam quando a sua esposa o aconselha a amaldiçoar o seu Deus e morrer. Alguns ainda chegam nos diálogos, nos amigos, mas a grande maioria mesmo não explora, não interpreta, não estuda. E o capítulo 41 não é diferente. As pessoas, elas são ficcionadas, elas têm um apreço pelo versículo
ou melhor dizer, no verso 22, porque o livro de Jó é um livro poético, então é verso, não é versículo, e eles se prendem ali e discutem, rediscutem e não chegam a nenhum assunto, não chegam a nenhuma conclusão, não apresentam uma referência plausível a respeito disso, e nem histórica, e nem interpretativa, nem linguística, nada. Mas eu quero aqui, na minha pequena exposição, elucidar, lançar luz sobre isto. E não me deter somente no versículo 1 do capítulo 41, no verso 1 do capítulo 41, ou no verso... deixa eu só conferir aqui, no verso 22, onde fala na versão Almeida Revista e Corrigida, que até a tristeza salta de prazer na presença desse monstro. Mas vamos começar pelo começo. Se eu já tivesse vinheta, agora aqui eu soltaria uma vinheta, né? Mas é o primeiro vídeo, nós estamos começando agora. Nos dê a sua atenção. Quando conhecemos escatologia de uma forma mais clara, os personagens, todos envolvidos, inclusive desde o próprio Jesus, a igreja, Deus, o ancião de dias, o Espírito Santo, e os demais personagens, a humanidade, a igreja, Satanás, os seus demônios. Quando entendemos Satanás, não de uma forma simples, mas de uma forma um pouco mais aprofundada na pessoa desse ser, eu não vou aqui, pelo menos nesse início do vídeo, eu não vou aqui mostrar toda a trajetória de Satanás, desde a sua criação, desde a sua habitação no Éden mineral, desde a sua queda, seu alojamento nas regiões celestiais, mas vamos nos ater aqui mais ou menos assim, ó, da semana da criação em diante, a semana da criação, pós-criação do homem e pós-criação, pós-queda do homem no Jardim do Éden. Se atente, eu vou fazer muitas leituras, mas na medida que eu for desenvolvendo, a leitura eu vou dialogando com vocês. E esse primeiro estudo eu vou fazer poucos apontamentos de referências bíblicas, mas eu tenho certeza que nos comentários aí vai sair muitas questões onde eu vou poder apontar referências bíblicas para embasar aquilo que eu estou falando com vocês. O maior desejo de Satanás, depois da criação do mundo, é entrar no mundo físico e receber o domínio que somente foi dado aos homens. Mas, para Satanás possuir este domínio, literalmente, ele teria que deixar a eternidade, ele teria que sair do tempo Kairos e transportar-se para o tempo cronológico, o tempo dos homens, o tempo aqui da criação. E esta luta por poder, por domínio desta terra, foi a grande luta de Satanás a vida toda. Essa primeira parte aí nos embasa para um assunto que daqui a pouco eu vou estar falando. E aí nós vamos elucidar melhor essa questão de domínio da terra, de possuir um corpo. Mas vamos primeiro fazer uma leitura do verso 1 de Jó 41. Que diz lá, texto conhecido, né?
Poderás pescar com anzol. Na versão Almeida, revista e corrigida. Essa será a nossa base aqui de estudo. Por que não outra, irmão Caio? Mas é porque essa é a mais tradicional entre as religiões protestantes, né? Então nós vamos nos embasar por ela. Lembrando que existem muitas outras versões, muitas outras escrituras, interpretações, traduções da Bíblia, mas nós vamos partir dessa e no máximo utilizar uma outra versão, mas o nosso foco é Almeida Revista e Corrigida, porque é a partir dela que tem alguns questionamentos aí, alguns pontos de interrogações que todos nós conhecemos. Verso 1. Poderás pescar com anzol o Leviatã, ou ligarás a sua língua com a corda? Só o verso 1. Três anos e meio após o arrebatamento da igreja, Satanás será expulso das regiões celestiais e encarnará no grande Leviatã, que dorme, que está adormecido no oceano. Satanás não tem um corpo. Após o arrebatamento da igreja, 3 anos e meio depois, ele com seus anjos são expulsos das regiões celestiais e para a terra. Deus o lança no mar e ele encarna no corpo deste monstro marinho, o Leviatã. Como Satanás não tem corpo, Deus o preparou o Leviatã para ser uma armadilha para ele mesmo. E aqui eu quero lembrar os irmãos que eu já falei disso lá atrás, desde a criação, a vontade de Satanás de tomar o poder na terra, de governar a terra, de fazer o que ele bem quer aqui, mas sem um corpo não é possível. Então Deus o preparou essa armadilha de forma muito especial para que ele, no fim dos tempos, no cumprimento de tudo que Deus planejou, os seus propósitos, ele venha a estar preso nela. Mas quando ele se encarnar no Leviatã, estará sujeito ao tempo e às limitações da encarnação. Satanás vai sair do tempo kairos, o tempo eterno, e entrará no tempo Cronos, o tempo do homem, que é de 24 horas, dias de 24 horas, semanas de 7 dias, meses de 30 ou 31. Ele vai ficar sujeito a essas leis da cronologia humana. Será aí que ele começará a receber o troco, a punição de tudo aquilo que ele tem feito contra a natureza humana. O seu representante, o anticristo, receberá poder do próprio Satanás. E aqui eu faço a primeira referência bíblica, Apocalipse 13, do versículo 1 ao versículo 5. Quando o anticristo entrar em cena na terra, o mundo se maravilhará com o anticristo, devido ao poder que o anticristo receberá do Leviatã no oceano. O mundo
vou fazer uma pequena pincelada aqui. Eu não vou falar desse assunto agora não. Fica aí para você estudar, para você pesquisar, para você começar a compreender esse assunto. Tem muita gente que fala dele aí no YouTube, de várias formas. Então você pesquisa, tem até documentários prontos, científicos. Você faz aí a sua pesquisa mediante o que eu vou apontar aqui, uma pequena pincelada, e tira as suas conclusões, confere com a Bíblia e medita, ora, pensa aí que Deus vai lançar luz sobre a sua cabeça. O mundo finalmente entenderá os mistérios do Triângulo das Bermudas no Ocidente e o Triângulo do Dragão no Oriente. Me chama mais a atenção o Triângulo do Oriente lá, que chama Triângulo do Dragão, porque aí ele se alinha melhor com o Leviatã, o dragão, porque uma das traduções de Leviatã é dragão também, além de ser serpente, além de ser monstro marinho, é dragão também. Nações inteiras desaparecerão no meio das águas, através dos movimentos do Leviatã nos oceanos. A humanidade se unirá para destruir Leviatã com a permissão do anticristo. Depois que o Satanás estiver encarnado no Leviatã, pensem que nós estamos falando 3 anos e meio após o arrebatamento da igreja. Nós já estamos no meio da tribulação, já é parte da grande tribulação, os piores juízos que a terra sofrerá em toda a história da sua humanidade. Mas tudo será parte de um plano da trindade diabólica: Satanás, Anticristo e o falso profeta. Satanás, o Leviatã; o Anticristo, o homem do pecado; o superlíder político do mundo; e o falso profeta, um grande líder espiritual do Oriente Médio, no Apocalipse apontado como 666, o número da trindade satânica. 666, Satanás, Anticristo e o falso profeta. Mas tudo será em vão. A união das nações, a aliança das 10 confederações com o anticristo, a aliança entre eles para fazer guerra ao Leviatã nos mares. O Leviatã destruirá todas as armas usadas contra ele. O Leviatã será o sepulcro de bombas atômicas, radiações, contaminações e armamentos de guerra. As televisões do mundo, a princípio, darão muita atenção para os movimentos do Leviatã. E através desses movimentos, ele ganhará acordos. E esses acordos são os acordos que as 10 superpotências, as 10 nações vão fazer entre elas para se alinhar com o anticristo. Inicialmente, elas estarão independentes, mas depois elas estarão embaixo da autoridade do anticristo e embaixo também do poder de Satanás no corpo de Leviatã, habitando nos mares. O anticristo será o seu porta-voz, o porta-voz do Leviatã. E por isso ele se proclamará como filho do diabo. Deus usará o Leviatã como um grande porco para tragar as porcarias da terra. E aqui, esta linguagem um pouco grossa, usado como um grande porco para tragar as porcarias da terra, tudo é a respeito das bombas atômicas, das armas, da força bélica que tem esse mundo e as potências em geral. A guerra do Armagedon, que é esperada como uma guerra tecnológica, será um fiasco em termos de armamento. Tudo será primitivo, ou armas químicas regionais
como aponta o Apocalipse, o livro do Apocalipse. Porque o Leviatã irá tragar toda a força bélica atômica das nações. Vamos parar por aqui e agora nós vamos pegar os versículos de Jó 41, do 2 ao 33, e aí depois eu continuo falando ainda do Leviatã e do anticristo e do falso profeta. Porque o Leviatã, ele, ou melhor, a Bíblia mostra alguns detalhes do Leviatã de forma extraordinária. Detalha o seu corpo de forma extraordinária. Vamos ler os textos bíblicos e aí eu vou fazer pequenas exposições. Essa primeira exposição aqui do versículo 1 foi enorme, mas é necessário para que você tenha aí como entender o que eu estou falando. Agora as outras serão pequenas exposições, verso por verso, até chegarmos ao verso 33. E ao 34 eu fecho com outro comentário, não tão grande como esse, mas aí nós estaremos terminando. Vamos lá para o texto bíblico e as suas exposições. Lá no verso 2, Jó 41, verso 2. Podes pôr uma corda no seu nariz, ou com um espinho furarás a sua queixada? Aqui no verso 2, o Leviatã, ele se mostra como intocável. Repito, o Leviatã será intocável. 3. Porventura multiplicará as suas suplicações para contigo, ou brandamente te falará? O Leviatã, no verso 3, ele será incomunicável. Não haverá quem conseguirá se comunicar com ele, com exceção do anticristo. Esse, como já disse anteriormente, vai ser o seu interlocutor, vai ser o seu porta-voz. Então, ele será o único que se comunicará com o Leviatã. Então, o Leviatã será incomunicável. 4. Fará ele concerto contigo, ou tomará tu por escravo para sempre? O Leviatã, ele vai ser, como monstro que ele será indomesticável. Não haverá o que o domestifique. O apóstolo, irmão de Jesus, presbítero da Bíblia, Tiago, que escreveu a carta que leva o seu nome, Tiago, ele fala que os homens dominam e domestificam todo tipo de bestas, feras da terra. E há muito tempo atrás, quando eu ainda era mais jovem e não tinha tanto conhecimento como hoje, às vezes eu parava naquele texto ali e pensava, mas os homens
não domestificam tubarões. Mas acreditem, hoje, até eu não sei, há uns anos atrás lançaram um filme de tubarão que tinha um domador de tubarão lá nesse filme. Mas não só na ficção, mas hoje até na vida real existe já supostos domesticadores de tubarão. O anticristo será indomesticável. Não haverá quem o domestifique. Verso 5. Brincarás com ele como se fora um passarinho, ou o prenderás para as tuas meninas. Esse é o verso 5. O Leviatã será também indomável. Não vou me deter muito aqui. Logo, quem não é domesticado também não é domável, não tem como guardá-lo. 6. Os teus companheiros farão dele um banquete, ou repetirão entre os ou o repartirão entre os negociantes. Verso 6. O Leviatã será inegociável. Não haverá negócio com o Leviatã. 7. Encherá a sua pele de ganchos, ou a sua cabeça de arpéus de pescadores. É a tradução da corrigida, ao meio da revista corrigida, que fala arpéus, mas numa linguagem semântica atualizada seria arpões, né? O verso 7. O Leviatã será intransponível, ou seja, não é uma única vez, mas muitas vezes aqui nesse texto ele é dito como blindado, como infurável, incortável, intransponível. Não existe o que rasga a sua couraça, não existe o que penetra na sua couraça. Uma criatura indestrutível. 8. Põe a tua mão sobre ele, lembra-te da peleja, e nunca mais tal intentará. Na verdade, esse texto aqui, ele quer dizer que o Leviatã, ele é incansável, inalcançável. Não há quem ao alcance. Não há quem é capaz de capturá-lo. Inalcançável. Esse foi o 8, né? O 9. Eis que a sua esperança falhará. Porventura, nenhuma à sua vista será derribado. Eu vou ler esse texto na outra versão que eu estou utilizando aqui. Porque fica mais claro, porque a versão corrigida, ela é... você conhece, eu não vou explicar. Ela é uma versão um tanto que arcaica. Ela guarda muito do século da Idade Média, do final da Idade Média, do início da Idade Moderna. Então, eu vou ler nesse texto aqui que ele esclarece um pouco mais o verso 9. Eis que é vã a esperança de apanhá-lo, pois não será um homem derrubado só
em vê-lo, o Leviatã será aterrorizante. As pessoas terão terror só em vê-lo. E aqui eu faço a primeira referência. Anote aí o versículo 9, a forma que eu li aqui nesta versão. Esta versão mais bem corrigida do original, a partir do original hebraico. Anote isso aí porque esta referência é uma referência para o verso 22. 10. Ninguém há tão atrevido que a despertá-lo se atreva. Quem, pois, é aquele que ousa erguer-se diante de mim? O Leviatã não se despertará até os dias escatológicos, até a metade, até o início da segunda parte da grande tribulação na terra. O Leviatã não se despertará até os dias escatológicos. O Leviatã será um plano ousado de Deus. Como eu vos disse lá no verso 1, naquela introdução, o Leviatã é um plano especial de Deus para começar a punir Satanás por todos os seus pecados, por toda a sua malignidade. Verso 11. Quem primeiro me deu para que eu haja de retribuir-lhe? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Quem é? Quem é aquele que pode se erguer diante de mim? Esse texto aqui ainda é Deus falando. No anterior é Deus falando e nesse também é Deus falando. Porque o Leviatã, assim como outros demônios, eles têm ano, dia e hora marcada para os seus propósitos aqui na terra. E isso tudo está ligado à ira, ao dia da ira de Deus. E se você não conhece escatologia, aí fica um pouco difícil para você compreender. Te aconselho que você estude, puxa aí na internet, no YouTube mesmo, qualquer um assunto ligado ao dia da ira de Deus e dê uma pesquisada e aí você vai passar a compreender melhor o que eu estou falando. Verso 12. Não me calarei a respeito dos seus membros, nem da relação das suas forças, nem da graça da sua compostura. O Leviatã também será incomparável. Não há criatura, não há o que você já viu ou estudou nesse mundo que você possa ou compará-lo. Ou não há criatura de guerra, não há tanque, não há nave, não há ser, não há animal marinho, não há nada, nem na terra e nem fora dela, que possa comparar isso no âmbito físico, no universo. Não estou falando no céu. Que você possa comparar ao Leviatã. Ele será incomparável. 13.
Quem descobrirá a superfície da sua veste? Quem entrará entre as suas queixadas dobradas? O Leviatã será impenetrável e indestrutível. Não haverá o que o penetre. 14. Quem abrirá as portas do seu rosto? Pois em roda dos seus dentes está o terror. O Leviatã será hipervaidoso. Será hipervaidoso. Não preciso falar mais nada, né? Nós estamos falando do corpo físico de Satanás na terra, que Deus o preparou para ano, dia e hora. Mais especificamente falando em escatologia, para o dia da ira de Deus, da metade dos 7 anos da última semana de Daniel para a frente, a grande tribulação. E Satanás é vaidoso. Satanás é vaidoso desde do seu pecado ainda no Éden mineral, no vale da congregação. 15. As suas fortes escamas são excelentíssimas, cada uma fechada como um selo apertado. O Leviatã será irreconhecível, hipervaidoso, irreconhecível, impenetrável. Não há quem o sonde, não há quem o penetre, não há quem o vaze. 16. Uma a outra se chega tão perto que nem um sopro passa por entre elas. O Leviatã será insondável. Ele é hipervaidoso, irreconhecível e insondável. 17. Uma às outras se ligam, tanto aderem entre si, que não se podem separar. O Leviatã será inescrutável. Não há quem penetre as suas profundezas para tirar nem que seja uma única fagulha. Me faz lembrar quando era criança, eu li muitos gibi, aqueles da Marvel e outros, aqueles Capitão América, Superman, Homem-Aranha, uma infinidade deles. E eu lembro que eu li alguns gibis do Capitão América, entre eles eu li um almanaque que era a saga dos 4 Capitães América. E naquele período, ali no meio daquela saga, e também fazia referência a outro gibi,
um cientista, eu não me lembro qual, ele conseguia sequestrar ou pegar o escudo do Capitão América. E ele fazia vários testes. Na ficção do gibi, ele até lançava raio laser no escudo do Capitão América. E uma das reclamações, uma das suas murmurações lá no seu laboratório, na sua local de projetos, era que não saía nenhuma um arranhão, nenhuma lasca, nenhuma fagulha para que ele pudesse examinar o metal, o minério, a liga que foi feita o escudo do Capitão América. E agora aqui nós lemos aqui o Leviatã com essa couraça impenetrável. Só um comentário aqui à parte, pode descontrair, porque está sério demais esse vídeo e não é minha intenção ter um canal 100% sério. Na verdade eu quero ensinar, compartilhar com vocês conhecimento, lançar muita luz sobre as passagens bíblicas e até comentar de outros assuntos também, à medida que for saindo aí comentários a respeito do vídeo e do canal. Verso 18. Cada um dos seus espirros faz resplandecer a luz, e os seus olhos são como as pestanas da alva. Verso 18. O Leviatã será independentemente horripilante. O Leviatã será independentemente horripilante. 19. Da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. O Leviatã será um dragão. E vocês conhecem os contos de fadas, as histórias medievais, as histórias aí, irmãos Grimm e outros que se ocuparam das fábulas, que todos eles relatam dragão que solta fogo pela boca e pelas narinas. E o Leviatã será um dragão também, porque esse é um dos primeiros nomes dados a Satanás, que fala do seu caráter, do seu perfil, da sua índole. Aqui eu deixo a referência de Isaías 27:1. Isaías 27:1 eu vou incluí-lo em um próximo vídeo. Mas lá o Leviatã é chamado de dragão. 20. Do seu nariz procede fumaça, como de uma panela fervente, ou de uma grande caldeira. O Leviatã será atormentador. Será um tormento para as mentes humanas nos dias da grande tribulação. 21. O seu hálito faz acender os carvões, e da sua boca sai chama. O Leviatã será uma fonte de poder bélico. Nós sabemos vagamente da força que tem as bombas atômicas, o urânio enriquecido, que tanto as nações brigam por isso. Imagina aparecer um monstro nos mares, nos oceanos, que emite e consome radioatividade do urânio.
aquecido. As nações vão enlouquecer querendo possuir esse poder, essa natureza. 22. No seu pescoço pousa a força, e perante ele até a tristeza salta de prazer. Aqui, uma breve parada, um comentário. Sugiro que você já leia aí de antemão o verso 25 dessa mesma passagem. A discussão. Volta naquele comentário, é um crocodilo. A maioria de irmãos pelo país aí, há muito tempo, prega que a tristeza salta de prazer na presença de Deus, falando desta passagem. Mas, meus irmãos, desculpa decepcioná-los, mas é puro erro humano na tradução, ou melhor, no plural, nas muitas traduções bíblicas, nas muitas versões. Nada mais é do que isso. E sem muita discussão, sem muito aponta, basta apenas dizer que a Bíblia tem mais de 5.000 versículos errados. Não errados da parte de Deus, porque Deus é perfeito, Deus não erra. Errados a partir do trabalho da obra humana. Sem desfazer da obra humana de nenhum homem que colaborou para que a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, fosse disseminada, espalhada no meio da terra. Desde Gutenberg, com o prelo, com a imprensa, com a criação da imprensa, até o último homem que está trabalhando em alguma versão, em alguma Bíblia de estudo, em alguma tradução, todos contribuem de alguma forma para o reino do Senhor Jesus. Mas nós somos homens e cometemos erros. Quanto aos mais de 5.000 versículos errados da Bíblia, estude, busque. Não vou apontá-los. Aqui está um deles, apenas um. Na verdade, uma tradução mais ao pé da letra aí, no hebraico, seria assim: no seu pescoço reside a força, e diante dele anda saltando o terror. Os que aterrorizam, os valentes, até eles, diante do Leviatã, saltam de terror. O Leviatã será o terror da humanidade. Até o terror vai saltar na presença dele. Por terror também. Não é de alegria. É um erro de tradução. 24. Bom, 23. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um será firme. Cada um está firme nele. E nenhum se move. Esse é o versículo 23. O Leviatã é insensível. Aqui fala de músculo. Os músculos da sua carne estão pegados entre si. Cada um está firme nele e nenhum deles se move. Eu gostaria muito que essa passagem aqui falasse que os nervos da sua carne, os nervos do seu corpo estão pegados entre si.
porque aqui está falando da sua sensibilidade, tanto física quanto emocional. Porque o dragão, ele é truculento. Nada o faz recuar. Não é uma espadada que o arranha e ele já sente. Ele é insensível. O Leviatã será insensível no seu corpo e também para com a humanidade. 24. O seu coração é firme como uma pedra e firme como a mó de baixo. Esse é o 24. Ele é insensível e ele também é incomovível. Ele não se comove com nada. Não vou me estender aqui. É um sentimento egoísta, tanto na sua carne quanto no seu ser psique, na sua alma, no seu espírito. 25. E aqui é a referência do verso 22. Levantando-se ele, tremem os valentes, em razão dos seus abalos, ficam fora de si. O Leviatã, ele é invencível. Então os valentes tremem diante da sua posição de guerra. Ele se preparando, ele se levantando para a guerra. Os valentes tremem na sua presença. Se alguém, verso 26, se alguém lhe tocar com a espada, essa não poderá penetrar nem lança, dardo ou flecha. 26. O Leviatã envergonhará as armas dos exércitos mais bem preparados da terra. Lança, bomba, tiro de fusível, tiro de fuzil, canhão, granada, nada vai nem o arranhá-lo. Será o grande consumidor das porcarias da terra. Ele reputa o ferro palha e o cobre pau podre. O Leviatã será um poderoso destruidor das armas modernas, que em nada lhe afetarão. Já comentamos isso. Vamos para o 28. A seta o não fará fugir. As pedras das fundas se lhe tornarão em restolho. O Leviatã não terá medo nem terror. Nada o amedronta, nada o faz sentir terror. 29. As pedras atiradas são para ele como arestas, e ri-se do brandir das lanças. O Leviatã será irônico. Será irônico. Nada o fará
pelo menos pensar que pode ser vencido. Ele vai saber tudo. Ele vai estar preparado. Então, ele vai rir sim das armas bélicas e das estratégias das estratégias de guerra dos mais bem versados generais. 30. Debaixo de si tem conchas pontiagudas. Estende-se sobre coisas pontiagudas como na lama. O Leviatã será indestrutível. Nada o destrói. 31. As profundezas faz ferver como uma panela. Torna o mar como quando os ungüentos fervem. O Leviatã será destruidor das nações. Como eu vos disse na introdução, nações inteiras serão engolidas pelos oceanos, com os movimentos do Leviatã. 32. Após ele, alumia o caminho. Parece o abismo tornado em brancura de cãs. O Leviatã será visível em todas as partes da terra. Ele não esconderá, não procurará se ocultar, como hoje ele está adormecido nas profundezas dos oceanos. Nessa época ele vai aparecer, brilhar, se mostrar na terra. 33. Na terra não há coisa que se lhe possa comparar, pois foi feito para estar sem pavor. O Leviatã será uma fonte de medo para a humanidade naqueles dias futuros. E agora, o versículo 34, que talvez seja o seu título maior. Eu digo talvez, porque ele é o príncipe dos demônios. Então, aqui fica um outro título para ele. Ele vê todo alto vê. É rei sobre todos os filhos de animais altivos. Vou ler a tradução aqui para você ter uma ideia melhor do que eu estou falando. E não esqueça do apontamento de Apocalipse 13. E eu vou voltar a apontar novamente Apocalipse 13 nesta leitura final aqui para acabar esse vídeo. Ele vê tudo que é alto, é rei sobre todas as bestas orgulhosas. E aqui, com esse comentário final, eu vou encerrar este lançar luz
sobre esse texto que tanta gente fala, outros querem apresentar o espírito do Leviatã, e é tanta coisa, mas ninguém fala da real interpretação, da real hermenêutica bíblica desse ser.